Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a participação de todos aqui nesta nossa formação. É o último evento antes da missa de encerramento da nossa visita pastoral. E nós queremos tratar nesta reunião nossa, nessa formação, daquilo que é o mais importante na vida da nossa igreja, que é a liturgia. A Santa Missa é a atividade mais importante da igreja. Todas as pastorais são importantes, mas a Santa Missa, ela possui um valor insubstituível na igreja. O Concílio Vaticano II nos ensinou que a liturgia da Santa Missa é o cume, é o ponto alto da vida da igreja. Então nós vamos partilhar um pouco isso, vamos acompanhar aqui no Data Show esse conteúdo que sempre eu trabalho na visita pastoral, para a gente ter esta noção da importância fundamental da liturgia da Santa Missa na vida da igreja. Eu peço ao Reginaldo que vá colocando na lateral aí da nossa transmissão os textos do nosso Data Show em PowerPoint. Vocês poderão acompanhar depois, se quiser, essas atividades da visita pastoral no meu canal, Dom Adair José Guimarães, no YouTube. Ainda coisas vão ser postadas durante a semana, homilias, outras atividades que não dá tempo de fazer concomitantemente com a visita. Então, a gente pede esta paciência de vocês, para que possam também, quem desejar, acompanhar estas atividades da visita pastoral que nós estamos concluindo. Então, o tema nosso será pastoral litúrgica. O próximo, você tem que ir passando aí, meu filho. Vamos partir de uma comunicação, que é o lugar da liturgia na igreja. Nenhuma comunicação cristã vive sem a celebração da liturgia. Por isso, a liturgia é fonte, é cume das atividades da comunidade da igreja. A comunidade dos batizados se fortalece na celebração da liturgia. Ela é a assembleia dos que celebram. Tem muita gente na igreja que tem preguiça de ir à missa. Por quê? Porque não sabe o valor que é a Santa Missa. E quando nós não conhecemos o valor da Santa Missa, a gente não aproveita dos valores da Santa Missa. Uma família deve primar pelas 3 mesas fundamentais da vida da família. A primeira mesa é aquela do casal, a cama do casal, onde o esposo e a esposa passam grande parte da sua vida matrimonial junto. A cama do casal é uma mesa, onde o casal, além da sua vida afetiva, amorosa, dialoga, planeja, sonham juntos. A segunda mesa é aquela da refeição, em que o pai e a mãe
apesar da correria desses tempos, mas pelo menos uma vez na semana a família precisa comer junto, onde o pai e a mãe estão ali na mesa servindo os filhos, e a refeição do lar, ela se torna um elemento de unidade da família, onde o pai e a mãe servem os filhos, onde há essa bonita interação da família. Nós precisamos valorizar nossas famílias, inclusive nas refeições, fazendo a oração antes da comida, depois da comida. Pode-se ensinar as crianças a fazer essas orações. E a terceira mesa é esta, a mesa do altar, a mesa eucarística, onde o casal com os filhos vem todos os domingos participar. A Santa Missa, que coroa todo o sentido da nossa vida. A missa, ela é fundamental. Vamos ler juntos o próximo. A primeira e fundamental realidade litúrgica é, sem dúvida, a Assembleia, ou seja, a Eclésia, o grupo dos que são congregados para a reunião. A oração colecta tem mesmo esta função, a de chamar a atenção de toda a Assembleia para a escuta da palavra e, consequentemente, para a Eucaristia. Veja a riqueza deste ensinamento que nos apresenta a importância da reunião litúrgica eucarística. E aqui o texto fala da oração da colecta, que é este primeiro oremos da missa. Qual é o oremos da missa de hoje? Que o sacerdote, ao dirigir a Deus em nome de Cristo no Espírito esta oração, dá o sentido da congregação do povo de Deus para celebrar o santo sacrifício da missa, que é o evento mais importante da nossa semana. E nós começamos a semana com a Santa Missa, que vai dar para nós todo esse fôlego espiritual para enfrentar a semana. Domingo com missa, semana na graça. Domingo sem missa, semana sem graça. Vamos repetir para a gente não esquecer? Domingo com missa, semana na graça. Domingo sem missa, semana sem graça. É isso mesmo. Então a Santa Missa, ela está no coração do católico. O meu domingo com o Senhor. Se a gente pode participar de outras missas durante a semana, ótimo, mas no domingo só por uma causa inevitável, uma causa grave. A oração de hoje, o presidente ou o celebrante da missa vai dizer assim: ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Aqui o sacerdote está apresentando a Deus toda a comunidade com as suas intenções. E ele faz um pedido: fazei que vos sirvamos de todo o coração. A Assembleia reuniu, começou com o sinal da cruz, fez o ato penitencial, purificando o coração para celebrar bem. Canto glória no domingo, se não é advento e nem quaresma. E aí o sacerdote faz o oremos. Esse oremos é muito importante, que a gente acompanhe esse movimento da oração, que é o sacerdote acolhendo o povo que chega, que veio em procissão de suas casas para a igreja, com as suas intenções,
com os seus agradecimentos, e agora o padre oferece tudo isso a Deus. É o mistério da Santa Missa. Próximo. O que é a pastoral litúrgica? Muitos de vocês às vezes nunca pensou isso. Você vem para a missa, você não tem noção de quantas pessoas são integradas com o sacerdote para oferecer o sacrifício da missa, a celebração eucarística. Quantas pessoas, desde quem limpa a igreja, de quem arruma na sacristia as coisas, os ministros da palavra que proclamam aqui a palavra, o salmista que canta o salmo, o comentarista, os ministros da distribuição da comunhão, os coroinhas ou acólitos, os cantores, muitas pessoas estão envolvidas na celebração da missa. E a gente chama de pastoral litúrgica esse trabalho que é feito para que a nossa celebração litúrgica seja a melhor possível. Pastoral litúrgica, leia aí comigo, é o modo de organizar a comunidade visando a formação litúrgica, a preparação e a realização da celebração. Esse material depois a gente deixa na paróquia. Se vocês quiserem rever lá com o grupo, pode fazê-lo. Então a pastoral litúrgica, ela inclui formação, é uma preocupação que todos devem ter de se formar. Nos dias atuais é muito fácil a gente trabalhar a formação, porque nós temos todos os materiais na internet. Todos os livros da igreja estão na internet. Nós temos sites muito bons para a orientação litúrgica. E ao padre, que é o pároco, ele é o pastor próprio da paróquia, que age no lugar do bispo. E ao pároco cabe esta preocupação: onde eu preciso dar formação? Que às vezes pode ser uma pessoa de fora que vem dar formação. Meus ministros da comunhão precisam de formação. Os que proclamam a palavra de Deus precisam de formação. Os músicos, os cantores, a equipe do canto precisa de formação. Enfim, então nós precisamos ter essa formação. Porque imagina uma equipe de liturgia, da pastoral litúrgica, que não sabe o que é advento, o que é Páscoa, o que é tempo comum. Não entende dessas coisas. A liturgia bem realizada, ela precisa ser vivida no profundo do coração de todos que nela atuam. O leitor que vai proclamar a primeira leitura, às vezes a leitura é pequenininha. Mas é tão sem importância. Não. O leitor vai preparar em casa a leitura, ele não vai ler, ele vai proclamar. Ele vai vir diante da assembleia reunida e proclamar a palavra de Deus vivamente para a comunidade. Também nós, sacerdotes, precisamos nos preparar. Hoje eu levantei 4h30 para postar meus programas e depois preparar a missa, preparar a homilia, escutar o evangelho de hoje, que hoje é um evangelho grande, lá de São Lucas, do capítulo 15, que fala daquelas parábolas dos perdidos e dos achados, da ovelha perdida e encontrada, da dracma perdida e encontrada, e do filho pródigo, que depois volta para a casa do pai. Então você tem que rezar em cima disso, tem que escutar a palavra, ler a palavra, porque senão você não consegue pregar. Também o ministro da comunhão precisa se preparar para vir ajudar na missa. Não é sair correndo de qualquer jeito, pega o jaleco, chega aqui atrasado em cima da hora da missa. Não é assim que funciona. O músico não pode chegar
2 minutos, 3 minutos, 5 minutos antes da missa, e monta a coisa e começa a afinar o instrumento, e a comunidade já esperando para a missa, e está tudo atrasado, é complicado. Eu conheço alguns padres que só chegam atrasados na missa. Tem um que não chega com menos de 15 minutos de atraso. É uma tristeza, porque o povo também aprende a ficar desorganizado. A missa precisa começar retilinamente na hora. Começa em cima, porque treina a disciplina do povo. E nós nunca podemos chegar atrasado na missa, a menos que tenha um imprevisto muito grave. Mas quem vai ler, quem vai ajudar no altar, quem vai cantar, é meia hora antes da missa, no mínimo. Chegar, preparar, olhar o ambiente, visitar Jesus no Santíssimo. Primeira coisa que o ministro da comunhão, o leitor, os músicos devem fazer é vir aqui diante de Jesus, que nem sempre vem. Porque a gente chega apressado, correndo, e esquece do principal, que é Cristo. Antes da celebração, a gente precisa ter esse preparo espiritual. Portanto, a preparação, a formação, a preparação da missa, quem vai tocar na missa, os cantores, já há vários dias já deve estar sabendo os cantos de hoje. Eu não posso chegar ali para cantar, agora vou escolher os cantos da missa. Não, não funciona. Precisa ter um preparo. Precisa preparar antes. Hoje é fácil. Você que tem uma música, eu vou escolher a música litúrgica. A música da liturgia não é a música do grupo carismático. Na renovação, a gente canta cantos de evangelização, cantos carismáticos, cantos que falam do meu relacionamento com Jesus. Meu coração é para ti, Senhor, é eu. Vou cantar esse canto no ofertório? Não, porque ele não é litúrgico. Na liturgia é nós. Eu vou subir ao templo para orar. Tudo bem, você vai orar. Mas esse canto não serve para o canto de entrada, porque ele é particular. Agora, com a igreja subiremos, é nós que vamos. O canto litúrgico, ele é comunitário. Cadê os cantores? Estão aí? Só tem um cantor. 2, 3, 4, graças a Deus. 5, 6, 7. Os cantores estão aí. Vocês têm que aprender a escolher os cantos. Aqui, até graças a Deus, está muito bem. Mas tem uma paróquia, Reginaldo sabe a qual, que a gente sai passando mal da missa. Tanta bateria alta, que aliás, bateria, nunca se deve tocar bateria em missa, né? A bateria não é um instrumento da missa, é para o grupo de oração, lá para uma animação, um louvor. Na missa, máximo de silêncio, uma liturgia mais tranquila, uma celebração mais humilde, mais orante. Então, a equipe de canto, ela tem que entender que o canto precisa ser ouvido da boca do povo. O povo precisa cantar. Se eu coloco o canto muito alto, a gente não escuta a voz do povo, porque os instrumentos são mortos. Vivo é quem canta. Os instrumentos é para ajudar a acompanhar, mas não é para tampar a voz do povo. Tem paróquia na diocese, pelo menos 2, que está horrível. Vou chamar a atenção agora, já falei, mas não escutam, porque você sai angustiado da missa com tanto barulhão. Explode tudo. Ninguém adianta cantar, que você só escuta o ministério de canto, que é um barulho ensurdecedor. A liturgia deve ser suave. Lá no grupo de oração a gente canta, pode cantar alto, a gente louva, a gente bate palmas forte, né?
O grupo de oração carismático é assim. Agora, na liturgia não. A liturgia é a celebração do santo sacrifício. Quando você entra na igreja, a primeira coisa que você vê é o altar. Toda a centralidade da liturgia é o altar. E a equipe de liturgia é para servir o altar, para ajudar o altar. O altar deve ser a atenção central na liturgia. A inclinação, o respeito ao altar de Deus, onde a hóstia e o vinho, apresentados pelas mãos do sacerdote, depois recebe a oração da epíclise, do clamor do Espírito Santo sobre o pão e o vinho, que consagrados tornam-se para nós, transubstancialmente falando, o corpo e o sangue de Cristo. Pronto, isso é do dogma da nossa fé. Nós católicos temos a Eucaristia. No pão consagrado está Cristo em corpo, alma, sangue e divindade. E este pão consagrado, depois da missa, fica aqui para nossa adoração e para ser levado em comunhão aos doentes, ou numa eventual celebração da palavra sem padre, com a comunhão. Então a nossa igreja ela é muito rica. E assim a equipe de celebração litúrgica, ela deve ter essa harmonia. Chegar antes, amar a igreja. É aquele Salmo 121, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente vem à casa de Deus para orar, para bendizer a Deus, para oferecer o santo sacrifício do corpo de Cristo. O Papa Francisco outro dia dizia, olha, ir à missa é ir ao Calvário. É verdade. Quando eu vou à missa, eu venho à missa para celebrar aquele gesto da entrega de Cristo na cruz. Nós não vamos a 100 missas, 1000 missas, 50 missas. A gente vai 100 vezes, 50 vezes, 1000 vezes a Santa Missa. Mas a missa é uma só, é aquela de Cristo instituída na Quinta-feira Santa, quando nosso Senhor instituiu o sacramento do seu corpo e do seu sangue como caminho da sua presença nesse mundo até a volta dele. E o Espírito Santo nos move a compreender esse mistério. Vamos adiante, vocês leiam comigo agora as funções desse grupo que anima a missa. Vamos. Basta. Então aqui está definido o que é a função da equipe de celebração. A pastoral litúrgica é aquela que organiza as equipes de celebração. Então, na paróquia deve ter alguém preocupado com os cantos, juntamente com o padre, preocupado com a Semana Santa, com o advento que a gente vai celebrar. Vocês, quem é que já participou da missa do sábado santo à noite? Levanta a mão. Vocês imaginam aquela missa sem preparar? Ela é uma missa cheia de sinais. Geralmente tem um batismo, para que a liturgia do sábado santo seja completa, ela precisa ter o batismo. Aqui na diocese os padres têm autorização de batizar os adultos. Enquanto eu estiver na diocese, essa autorização permanece. Batizar o adulto na vigília de Páscoa, dar-lhe a crisma e a comunhão. A liturgia da vigília de Páscoa, Santo Agostinho diz, é a mãe de todas as vigílias. É uma missa demorada, são 9 leituras. Tem o canto do Exultet,
A gente começa a missa lá fora com a bênção do fogo, depois as incisões no círio pascal. A gente acende o círio pascal no fogo novo. O padre vem, ou quando tem o diácono, é o diácono que traz, vem para a porta da igreja. Aqui nós não temos diácono, mas o padre já vai começar a pensar 1 ou 2 homens bons para fazer esse caminho, para ser avaliados se dão conta desse ministério. O padre ou o diácono com o círio pascal na porta da igreja, aí o povo acende as velas no círio pascal. É uma noite batismal, é a noite das noites para a liturgia da igreja. Aí o padre vai entrar na porta da igreja e vai cantar: Eis a luz de Cristo. E vocês? Silêncio, vem até o meio da igreja de novo e depois aqui, e coloca o círio pascal, a igreja com as luzes apagadas, o círio pascal aqui, junto da palavra, e a gente canta o Exultet, que é um canto que a equipe de liturgia, de celebração, deve lê-lo em oração na preparação da vigília. Maravilhoso. Ele tem o poder da palavra de Deus também, porque é da tradição da igreja. Não sabe nem quem escreveu esse canto, que vai exaltar a noite santa, que vai exaltar a libertação do Egito e a libertação em Cristo. Ele vai exaltar a criação, e depois nós vamos entrar na palavra de Deus, escutar aquelas 9 leituras que vão contar a Páscoa antiga, a criação, a Páscoa nova, que termina com Cristo no Evangelho. Se essa celebração não é bem preparada, é uma bagunça. Você tem água benta para jogar no povo depois do batismo, tem as renúncias. Durante a quaresma, veja como é bonita a liturgia da igreja. A quaresma é um tempo batismal. Durante a quaresma, a gente prepara os que vão ser batizados na Páscoa. Por isso, Padre Adenailton, sempre é bom ter um adulto, 2, para ser batizado na Páscoa. Durante toda a quaresma, a igreja nas orações vai rezar pelos que se preparam para o batismo. E durante os 5 domingos da quaresma, os que vão ser batizados vêm aqui para os escrutínios. Um dia eles vão receber o Pai Nosso, um dia vai receber o Creio, um dia vai receber a inscrição do nome, vai receber a unção do batismo. Durante os 5 domingos da quaresma, toda a comunidade pensa no batismo. Os que vão batizar é alegria nossa. E também nós participamos da alegria, porque nós vamos renovar na vigília o nosso santo batismo. E durante a Páscoa, aqueles que batizaram vão receber a nossa oração. Durante toda a Páscoa, a liturgia vai referir àqueles que nasceram de novo. É muito bonito. Isso era levado muito a sério no início da igreja. Nós precisamos conhecer e aprofundar a liturgia da nossa igreja, porque ela é um oásis, ela é uma fonte sem fonte. Ela é tão profunda que não tem fim, porque ela se confunde com o ressuscitado. Nós vamos celebrar a missa daqui a pouco, é Cristo que age, e o Espírito nos inspira, e o Pai acolhe. É o movimento da liturgia, que a gente vive com tanta alegria. O segundo ponto, vamos lá? Isso aqui é um grande desafio. Todos que fazem parte da pastoral litúrgica, os que servem na liturgia, e a liturgia não é, meus irmãos, somente a missa. Batizados, é preciso ter uma boa equipe para o batismo. É preciso ter cantos,
Outro dia eu fui fazer um batismo de emergência numa paróquia lá em Formosa, que o padre adoeceu lá, não teve jeito de ir para o batismo. Eu cheguei lá, mas que bagunça, não tinha um canto, só a leitura do Evangelho, não tinha a primeira leitura, não tinha salmo, uma coisa assim, sem preparo. Só tinha uma pessoa lá da pastoral do batismo para ajudar lá, aquela confusão. Gente, mas não é assim. Então a pastoral do batismo, ela é também litúrgica. E se a paróquia tem os leitores organizados, bem formados, eles devem ser escalados para proclamar a palavra de Deus no batismo, no casamento que tem. Casamento também é liturgia. O casamento, uma celebração do matrimônio é uma liturgia, que é um problema terrível essa questão de casamentos na igreja. A gente não sabe nem como resolver isso. É tanta coisa, eles agora inventam tapete de espelho. Olha, é tanta coisa. É cachorro que entra com as alianças. É gente que monta árvores dentro da igreja. Não pode essas coisas. Mata a liturgia do casamento, que é tão bonita. É preciso purificar as celebrações dos casamentos dessas atitudes pagãs. Você imagina uma noiva que quer que o cachorrinho dela entre com as alianças? Não, isso não tem cabimento. Isso já é passar, extrapolar os limites. Não pode. Não é assim. Mas o matrimônio é uma liturgia. Tem a leitura, tem salmo. Às vezes a gente não faz, o padre só lê o Evangelho. Eu fiz um casamento outro dia, celebrei, assisti o casamento, só programaram o Evangelho. Mas se zela da liturgia, pode ter a primeira leitura, pode ter o canto do salmo. Você não vai chamar uma madrinha que está descomposta, mal vestida, que tem um vestido que tampa tudo do umbigo para baixo, mas que deixa tudo à mostra do umbigo para cima. Não dá para você chamar essa pessoa para subir aqui no altar da palavra para proclamar uma leitura. Então precisa ver os leitores, as pessoas preparadas, ungidas, que têm o ministério. A gente precisa organizar isso para evitar esses disparates. E o ministro da comunhão, para dar a comunhão para os noivos, para trazer o Santíssimo, o padre faz aquele momento. Tudo é liturgia. Nos velórios, você vai no velório, pode prestar atenção, o padre vai proclamar uma leitura. Se dá para levar um leitor, ele pode fazer a primeira leitura, o salmo, na exéquia, lá na casa do falecido, ou aqui na igreja, ou no cemitério. Tem toda uma liturgia para isso. Eu vou dar uma bênção numa casa, é litúrgico, porque eu vou proclamar a palavra de Deus, tem um ritual. É muito importante isso. Daí essa necessidade da formação em dois níveis, da equipe e do povo. De vez em quando, padre Adenailton, a gente precisa tirar uns 5 minutinhos na missa para ensinar o povo, ensinar a comungar. Eu gosto de dar a comunhão sempre na boca, que é mais seguro. A igreja sempre o fez assim. Mas você pode comungar na mão, em pé, na frente do ministro, pode comungar na boca, com as mãos postas, pode comungar de joelhos, na boca. De joelho é sempre na boca. São os 3 modos de comunhão que você tem. Quando vocês veem aquele livro vermelho, que não é esse aqui é um lecionário, mas a gente tem o Missal Romano, que é um livro vermelho que fica no altar. Ele tem uma introdução grande sobre tudo da missa. E esse lecionário, que são 3, 4 lecionários que a gente tem esse aqui que é do domingo,
tem o da semana, tem o dos santos e tem o de Nossa Senhora. São 4 lecionários. No lecionário tem uma introdução, olha que grande. Tudo isso aqui é a introdução, que fala da palavra, de qual o lugar da palavra de Deus na liturgia. Está aqui. Tudo isso aqui são várias páginas ensinando. Isso aqui está num livro que você pode comprar nas edições CNBB, você pode entrar lá e comprar. Introdução geral ao missal romano e ao lecionário. Traz esse do lecionário e o do missal, que é uma preciosidade. Quem trabalha na liturgia, você tem lá a introdução ao missal, como que é o canto, está lá. Como que é o trabalho dos acordes, está lá. Como que é montada a procissão de entrada da missa, está lá. Como que se comunga, está tudo lá. A introdução é tudo, é questão de leitura. Aqui está o missal. Agora nós aprovamos uma nova versão do nosso missal, 18 anos de trabalho, os bispos. Mudou alguma coisinha, mas muito pouca coisa, não é muita coisa que mudou, não. O missal, isso aqui, gente, é o resultado de uma tradição de 2000 anos. As orações, coisas maravilhosas que tem no missal romano. Todas as missas estão aqui. As missas votivas, as missas dos santos, os prefácios da oração eucarística, está tudo aqui no missal. É uma preciosidade o missal. Então a gente usa esses 2 livros na missa. Esse pertence à mesa do pão e esse pertence à mesa da palavra. O movimento é o seguinte: aqui nós temos a pia batismal, que deve ser batizado aqui. Você batiza, você é convidado a escutar a palavra para comungar. Isso é um movimento. Recebe o batismo para escutar a palavra e para receber o corpo de Cristo. Maravilhoso. É o movimento da igreja. Esse é o movimento da igreja. Na ordem certa, o sacrário deveria ser de lá, porque você batiza aqui, escuta a palavra, comunga e depois continua adorando Jesus. É o movimento. Mas nem sempre as igrejas, às vezes os padres não têm noção disso, não organiza a igreja com esses gestos. Na catedral, mais ou menos é assim. Você tem a pia, mas a palavra já ficou do outro lado, o ambão, o altar e a Eucaristia. Sempre, às vezes, faz alguma coisinha fora do contexto do movimento da liturgia na igreja. E o povo também precisa ser formado. Toda a comunidade precisa aprender seriamente as coisas sobre a missa, sobre a liturgia. É uma ignorância grande do povo. O batismo da fogueira vale a mesma coisa do batismo da igreja. Eu fui lá numa igreja, não sei o nome lá, e tinha a ceia deles lá, eu comi lá, comunguei da ceia. Bom, é diferente. Católico não pode participar de outra seita, de outra igreja, de outra denominação que não seja católica. A menos que é uma situação, um casamento de um parente lá, tudo bem, você discerne com o padre se vai ou não, porque eles não têm sacramento, porque não acreditam no casamento religioso. Para os protestantes, o casamento civil vale, e eles aceitam também o divórcio. A Igreja Católica não tem esta concepção. O terceiro ponto, gente, leia para mim. Então, para vocês que ajudam o padre Adenailton na preparação da missa, precisa estudar, precisa aprender. Isso ajuda a gente a crescer. Tem 2 sites conservadores de liturgia que eu gosto. Direto da Sacristia e o Salvem a Liturgia. São 2 sites
que tem tudo que você quer saber sobre liturgia dentro deles. Vale a pena. Direto da sacristia, e o outro, Salvem a Liturgia. Eu quero saber como é que é a quaresma. Vai lá. Reflexão sobre a quaresma. Você vai falar para os seus catequizandos sobre a quaresma. Eu quero saber o que é o advento. Está lá. O que é a coroa do advento? Logo agora vai chegar o advento. Você faz aquela coroa, não tem a coroa que se coloca as 4 velas, vai acendendo uma a cada domingo. Aquelas velas, às vezes são coloridas, mas não há necessidade de ser coloridas. Pode ser da mesma cor, clara, branca, né? Não tem problema. Você vai acendendo uma a 4 domingos. E o advento é 4 domingos, 4 semanas de preparação intensa para o Natal. O que é o advento? O que é esse tempo? Vai lá pesquisar. Você vai ver que o advento tem 2 partes. A primeira até o dia 17 de dezembro e do dia 17 de dezembro até o Natal de Jesus. A primeira parte é você preparando para a volta de Cristo. E do 17 ali em diante é celebrando realmente o nascimento de Cristo. Então a liturgia tem isso. Nós precisamos aprender. Quem conhece a Igreja Católica nunca abandona a Igreja Católica. E quem não é católico, se estudar as coisas da Igreja Católica, volta para a Igreja Católica. Essa é a verdade. Mas tem lugar que o padre é esquisito. Tem muitos lugares que os padres são esquisitos, não conhecem nada. Padres que celebram de qualquer jeito, não tem respeito com as coisas da igreja. Não aprendeu isso. Então a gente precisa valorizar essa riqueza que é nossa. Próximo, equipe de liturgia. A equipe de liturgia é o coração e a ponta de lança no trabalho da pastoral litúrgica. Sua principal função é a coordenação desta pastoral. E a gente vai elencar 3 principais funções de vocês que conduz a liturgia. Quem está lá cantando não pode estar desconectado do trabalho dos leitores, dos ministros da comunhão e da presidência do padre. Adiante. Primeira, vocês vão ler comigo. Vamos lá? Veja, o padre ficou doente, ou teve que fazer uma viagem inesperada, no domingo não achou nenhum padre para celebrar. Vamos ter que fazer uma celebração da palavra com a distribuição da comunhão. Tem que sentar e preparar. Não adianta, chega aqui um ministro, quem que vai fazer? Eu não faço, eu tenho acanho. Tem que preparar, tudo tem que preparar. A missa precisa ser preparada. Os cantos precisam ser preparados. Quem vai cantar hoje? Já está preparado os cantos? Tá, ótimo. Quem vai ajudar no altar, os ministros da comunhão, na missa? Levanta a mão. Já está preparados. Pronto. Quem vai fazer as leituras hoje na missa? Já está ali. Vocês já leram as leituras? Não. Vocês vão aprender isso. Durante a semana eu leio. Como que eu faço? Hoje tem a canção nova, tem os aplicativos que você pode ter acesso às leituras. Vou dar o exemplo de alguns aplicativos aqui. Liturgia diária, Católico Orante. Nesse Católico Orante, o padre João Manuel da Catedral escreve um trechinho de meditação sobre o Evangelho todo dia. Então, esses 2 que eu tenho, liturgia diária e o Católico Orante. Mas o que eu uso mesmo, esse é pago, é o iLiturgia, onde tem o ofício divino, as orações da manhã, das 9 horas, do meio-dia, das 3, das 18 e da noite. São a liturgia das horas. Lá também tem toda a liturgia, as orações eucarísticas, tem tudo nesse aplicativo. E
minúsculo, juntamente com L maiúsculo, liturgia e liturgia. Você paga aí uns 25, 30 reais, você tem para sempre esse aplicativo da CNBB e de um grupo aí que desenvolveu isso. Você imagina escrever toda essa coisa toda, são 4 volumes imensos, está tudo aí, atualizar isso sempre. Então você pode ter o alcance a tudo isso. Eu lembro no passado, eu tinha na Bíblia Ave Maria a lista das leituras do ano todo. A gente tinha que ir lá, procurar lá qual que é o dia tal, quais são as leituras, olhar lá, buscar aqui atrás. Hoje não, você tem um aplicativo, tem tudo fácil, maravilhoso. Amanhã eu vou ler na igreja, vou meditar hoje à noite, a minha palavra, a Bíblia que eu vou ler, a passagem é a leitura que eu vou fazer amanhã na igreja. Pronto, você já lê, reza, e amanhã quando você proclamar a palavra aqui, o Espírito Santo leva a palavra aos corações. Se você lê a Bíblia na igreja, não entra no coração do povo. Tem que proclamar, você tem que leitura do livro do profeta Isaías. Você entra nisso. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Você lê isso proclamando uma verdade extraordinária para o coração seu e do povo. Vamos adiante. Segundo, leia vocês agora o segundo. A equipe deve ter aquela preocupação do povo de Deus, da assembleia dos batizados que vêm para a missa, poder participar, seja da missa ou de outra celebração. Como se faz isso? O canto. Nós estamos no tempo comum. Você pode cantar os mesmos cantos e durante 4, 5 missas, não tem problema. O Pai Nosso não é o mesmo? O santo que a gente reza não é o mesmo? Então não tem problema os cantos ser o mesmo durante vários dias. Canto do advento. Você pode preparar os mesmos cantos para todo o tempo do advento, porque o povo aprende os cantos. Tem um canto novo, muito bonito, que saiu agora, um canto de comunhão extraordinário. A equipe do canto, 10 minutos antes da missa, pode ensinar o povo. Gente, hoje nós temos um canto de comunhão diferente. Ele é assim. Canta, ensina o povo, porque é bom a comunidade toda participar. Quando é amém, todo mundo tem que dizer amém. Qual é o amém mais importante da missa? É aquele depois da doxologia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, quando o sacerdote oferece Cristo no pão e no vinho. Sacrifício do Calvário sem derramamento de sangue. Oferece isso ao Pai. Aí a comunidade vibrantemente diga amém. E quando a gente canta, a comunidade canta esse amém com aquela firmeza, dizendo: eu consinto, eu creio que Jesus agora é apresentado ao Pai e nós vamos alimentar-nos dele na comunhão. Terceiro, gente, todos. Então, aqui eu creio que vocês não têm, que praticamente nenhuma paróquia tem. A equipe de pastoral litúrgica, que é uma coisa, e a equipe de celebração. A equipe pastoral, ela é formada com o padre, mais 2, 3 pessoas que pensam os cantos, que às vezes reúne como nós vamos preparar a Semana Santa, como vamos distribuir Semana Santa para as equipes de celebração. Mas quando não tem a equipe de pastoral, mas só equipes de celebração, então é bom que o coordenador de cada equipe, com o pessoal do canto, prepare as coisas. De tempo em tempo fazer uma reunião, como nós vamos celebrar o advento, como nós vamos motivar o advento.
tem a coleta da solidariedade no Advento, como nós vamos fazer a celebração da Semana Santa, da Quaresma. Tem que prever isso antes, quais são os cantos que nós vamos cantar. Aí a equipe com o padre descobre os cantos, nós vamos cantar esses cantos, deixa livre o glória, quando tem glória, no Advento e na Quaresma não tem. Mas o santo, cada um canta lá um santo, que seja litúrgico, mas o canto de entrada, o canto de aclamação, o canto do ofertório e da comunhão vão ser esses. Todas as equipes vão cantar esses cantos. Já passa os áudios, quem lê partitura passa a partitura, para todos os grupos, vocês começam a escutar, reúne uma, duas vezes e canta junto e afina as vozes juntos. É muito fácil hoje em dia. Para concluir, não dá para ver tudo nisso aqui, eu vou deixar depois a palestra, vocês podem ver depois. Os ministérios na Assembleia Litúrgica. Existem na igreja atualmente 3 tipos de ministérios litúrgicos. Aí do lado direito a gente tem os dons do Espírito Santo, que deve animar os ministros. Próximo, Reginaldo. Os ministérios ordenados, o bispo, o padre e o diácono. São os ministros ordenados, que receberam a imposição das mãos para o ministério. Esses aqui podem abençoar. A pessoa toma a bênção do diácono, o diácono abençoa, do padre, do bispo. O diácono não pode celebrar batismo de gente grande, só de criança. O batismo só de grande, só em perigo de morte. O padre também não. O padre não pode batizar adulto, a não ser que o bispo libere para que ele possa crismar o adulto. Você não pode batizar o adulto hoje, crismar ele semana que vem, dar comunhão outro dia. Não. Tem que ser junto. Quem é pagão e procura a igreja para ser neófito, para ser um novo na fé e preparar para a catequese, é adulto, já aí depois de 14 anos, 13 anos, tem que receber o batismo, a crisma e a comunhão no mesmo dia. Aí é uma pessoa que está amigada, ele é pagão, está amigado com um católico, que já é batizado, tem primeira comunhão, tem crisma. Então tem que casá-lo no mesmo dia, na missa. Ele recebe 4 sacramentos. Eu não posso dar o batismo, a crisma, a comunhão para uma pessoa que está amigada, sem casá-la no mesmo dia. Porque o batismo apaga todos os pecados. Eu não posso deixar condição para ele continuar pecando. Ah, mas dá trabalho. Sim, mas dá trabalho, mas é bonito. Você prepara bem, recebe o que vai batizar lá na porta da igreja, a comunidade vira para lá, assiste, o padre recebe, já fez os escrutínios, já foi ungido, já recebeu o nome. Então o padre vai fazer o sinal da cruz, acolher com os introdutores, que a gente chama de padrinhos. Eles entram depois e a gente continua a missa na hora da homilia. Depois da homilia, então já batiza. Dentro do batizado, crisma. Ele comunga e depois da comunhão, se for casar, pode casar depois da crisma. Já traz a pessoa, faz o consentimento, casa e depois comungam. É assim que tem que fazer. Ontem um padre me perguntava como é que fazia, porque uma pessoa não é batizada, está amigada, não quer casar, mas quer batizar. Não, não pode. Aí eu amiguei com uma pessoa que não é batizada, eu quero que ele batiza. E eu já fui casado, larguei, casei, larguei, agora arrumei uma pessoa, mas é pagã, não é batizada, eu quero que ela batize. Não pode, não tem jeito. Só se largar esse casamento
e seguir a vida sem o casamento. Como é que eu vou batizar uma pessoa para ela viver no pecado? O batismo é feito para a pessoa viver no caminho da graça, você não pode. Então, são essas orientações importantes que a igreja nos dá. Vamos adiante. Agora, os ministros instituídos não são ordenados, o leitor e o acólito, como os ministros também da comunhão. Agora, quem é ministro da comunhão tem que saber que um dia tem que parar. Nós estamos na diocese com um problema de uns idosos que tem 30, 40 anos que é ministro da comunhão e agora não quer deixar. E aí é um problema, a família defendendo, porque minha mãe, se ela deixar de ser ministra, ela morre. Está errado. Ministro da comunhão não é para toda a vida, não, é por um tempo. Você tem esse problema aqui, Padre Denailton? Claro que você não vai falar. Tem um padre muito amigo meu, Monsenhor Jurandir, que é um homem muito santo lá da diocese de Uruaçu, que ele fala: olha, a gente tem que colocar uma lojinha na igreja para todo mundo comprar o desconfiômetro. Desde o bispo, os padres, os diáconos, comprar um desconfiômetro. Você tem que desconfiar. Mas já passou da hora. Nós temos na diocese uma ministra que já está para completar 100 anos de idade. Ela já está com quase 50 anos de ministra da comunhão. Não pode. Eu já falei: vó, mas isso se eu deixar eu morro. Hã? Serve em todas as missas. Tem 5 missas na paróquia, ela está nas 5. O Reginaldo já conhece. A pessoa santa, mas a gente tem que entender, é igual o bispo. Chega aos 75 anos, tem que cair fora. Eu vou cair com 70, não vou ficar nem ter 75. Então você pede a renúncia, deixa outros fazerem. Como é que eu vou ficar um velho de 75 anos andando nessa diocese desse tamanho? Não dou conta, a diocese afunda. Você não dá conta de acompanhar mais as coisas? A gente tem que ter essa noção. E vocês que vão ficando idosos, chega um momento, você tem que passar adiante a administração dos seus bens. Você não dá conta mais. Mas meus filhos não sabem. Pois é, culpa sua que não orientou, que não ensinou. Então eu termino agora com a próxima. A multiplicidade dos dons e serviços. O Papa Francisco diz que a gente pode criar muitos serviços na igreja, e pode mesmo. Gente que acolhe na porta da entrada da igreja, você pode ter pessoas para cuidar de situações graves que podem acontecer dentro da igreja, alguém passar mal, ou uma pessoa esquizofrênica, ou um bêbado que entra na igreja, que faz bagunça, que grita. Então tem que ter alguém para cuidar desse irmão, cuidar dessa pessoa que não tem condição de participar da missa. E assim vai. Eu vou reservar agora 10 minutos para perguntas e depois vou reservar mais 10 minutos ou 15 minutos, talvez a gente comece a missa às 10h45 em ponto, para vocês irem ao banheiro lá no salão, Monsenhor Zezinho, para a gente ficar bem acomodado aqui na Santa Missa. Se alguém tem alguma pergunta, que ainda tinha muita coisa para falar, mas não dá tempo. Se alguém tem alguma dúvida sobre essa questão da liturgia, pode levantar a mão e perguntar. Se tiver outro microfone, tem? Está na sua mão? Não, né? Ele vai pegar. Quem for perguntar pode vir aqui para poder sair na gravação aqui do pessoal que está acompanhando. Tem alguém acompanhando essa meditação? Quantos está acompanhando aí? A gente mandar um abraço para eles. 165 pessoas estão acompanhando. Depois as pessoas vão assistindo, né? Então,
Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa questão da liturgia, não precisa ter acanho. Nós estamos aqui numa família e aquilo que eu puder responder, farei com grande alegria. Pessoal do canto, pessoal dos ministros, basta levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês. Tem atrás aqui para a ministra aqui que ela tem uma pergunta. Vai levar o microfone para ti aí. É bom ficar de pé para a gente ver a pessoa. Não, pode ser aí mesmo, onde a senhora está. O Reginaldo vai levar a câmera para filmar a senhora, para todo mundo ver a senhora falando, bem bonito. Eu gostaria de saber, quando eu estou fazendo a celebração da palavra, naquele momento que durante a missa a gente reza, né, o Cordeiro de Deus, né? Uhum. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Eu quero saber se na celebração da palavra a gente invoca essa oração, se deve ou não. Ok. Tem um documento da CNBB, obrigado pela pergunta, só pode ficar sentado, já pega o microfone dela e já passa para outro, pode levantar a mão, quem for fazer a próxima, que já fica em seguida. Tem um documentozinho da CNBB que fala como deve ser a celebração da palavra, com comunhão ou sem comunhão. Tem uma comunidade lá na fazenda, o padre está doente, não pode ir, não tem Santíssimo lá. Não tem um ministro que tem disponibilidade de levar o Santíssimo. Então, a comunidade lá pode fazer a celebração da palavra. Você começa com o nome do Pai, pode fazer o pedido de perdão, domingo pode cantar o Glória, faz ali a oração própria, escuta a palavra, pode ter uma pequena homilia, depois reza o Pai Nosso e termina. É uma celebração da palavra sem a comunhão. Com a comunhão, não há necessidade de ser o ministro da comunhão para presidir. Pode ser alguém da palavra. O ministro vai trazer o Santíssimo, fazer a munição e dar a comunhão. Então, quando na celebração da palavra com a Sagrada Comunhão, como você vai fazer? Tem as leituras, a homilia é alguém que está fazendo, é um leigo da palavra que está fazendo, ou um ministro da comunhão. Faz a pequena homilia, pode-se rezar o creio, se é domingo, e faz as preces. Das preces já convida o povo para um canto de adoração, porque o ministro vai colocar o cibório, ou seja, a âmbula, com as hóstias consagradas no altar. Terminado o canto, o pessoal pode até ajoelhar, adorar Jesus, um canto, o ministro vai convidar o Pai Nosso. Terminado o Pai Nosso, ele pega a hóstia e fala: felizes os convidados para a ceia do Senhor. O povo responde, ele comunga e desce da comunhão. Não tem o Cordeiro de Deus, porque não tem a fracção do pão. A fracção do pão é somente na missa. Então, quando o padre vai quebrar o pão, a partilha, ao gesto de Jesus, eles o reconheceram ao partir o pão. Então, o padre quebra, pega um pedacinho da hóstia, coloca no cálice, é o sinal da união do corpo com o sangue de Cristo e da união da igreja, a união de toda a igreja no cálice da salvação. Então, na celebração da palavra, não tem o cordeiro. Era a minha pergunta, o senhor acabou de responder, porque eu já ouvi dizendo que só os ministros poderiam fazer celebração. Então, o senhor respondeu já a minha pergunta. Então, irmã, a irmã é lá da comunidade Machado, comunidade Bom Jesus da Lapa. É isso mesmo. Então, entenda, o ministro da palavra pode presidir a celebração da palavra, mas não pode dar a comunhão, porque ele não tem o ministério da distribuição da comunhão. Então ele
terminou as preces, aí ele convida o povo a cantar um canto de adoração. Enquanto isso, o ministro vem para o altar com as sagradas espécies. Terminou o canto, reza o Pai Nosso, feliz os convidados. Ele comunga e dá a comunhão para os outros. No final, o ministro recolhe, volta para o seu lugar, e o ministro da palavra, ou o ministro da comunhão que está dizendo, não vai falar, o Senhor esteja convosco. Ele diz, agora abençoe-vos Deus todo. Isso é só o diácono e o padre pode abençoar. Pode dizer uma oraçãozinha lá no final e dizer, o Senhor nos abençoe e nos guarde, fazendo o sinal da cruz com o povo, não dando da bênção, porque isso é do diácono e do padre, que já tem gente que já às vezes faz isso. Tem mais alguma dúvida, gente? Alguém levantou a mão ali. Fica com a mão levantada, irmã, para o microfone ir até. Você já pode ficar de pé. A câmera já vai nela lá para poder ver. É a nossa irmã da onde? Fala o nome de onde, qual comunidade? Isabel, lá do Bom Jesus, do Machado. Do Machado. É porque, respondendo a pergunta da Lucinéia, o senhor disse que finalizou as preces, canta-se um canto de adoração na celebração da palavra. Não se pode cantar canto de ofertório? Não, porque não tem ofertório na celebração da palavra. As pessoas podem fazer essa oferta. Tem gente que coloca ali depois das preces, mas não tem ofertório, porque o ofertório, tudo que oferta, a oferta principal é o pão e o vinho. Não tem a oferta do pão e do vinho para consagrar. No final da missa, alguém pode ficar com a cestinha no final da igreja, o pessoal sai e deposita o dinheiro, a ajuda. Aí não é um ofertório, é uma ajuda, porque não tem o sacrifício da missa. Então, é no sacrifício da missa que tem o ofertório. E outra coisa que o povo faz muito errado. Hoje, mês da Bíblia, vamos ofertar a Bíblia. Aí entra uma menina trazendo no ofertório a Bíblia, depois vem o pão e o vinho. Mas essa Bíblia, para que serve? Não é a Bíblia do padre ou do catequista. Mas não vai dar ela para alguém? Não, então não pode. Você só pode ofertar na missa aquilo que vai ser ofertado mesmo, que vai ser recebido. A Bíblia, Deus não vai recebê-la aqui no altar, porque Ele vai receber o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Mas é o mês da Bíblia, é uma Bíblia, nós vamos sortear no final da missa, tudo bem. Vocês fazem a oferta dos alimentos, não faz? Não tem um domingo que vocês não fazem o alimento para os pobres? É isso. Você traz o alimento, esse alimento é ofertado no altar, para depois ser distribuído para os pobres. Isso é bonito. Agora, nós vamos ofertar o pão e as uvas numa bandeja, que não precisa disso. Isso é bobagem. Aí traz aquele pão grande, com uvas deliciosas, que você está celebrando a missa, dando água na boca, vontade de chupar uva. Coloca no altar. Coloca aqui no altar. Aí no final, outro dia aconteceu isso, lá em Brasília. Eu fui celebrar uma missa, fizeram isso. Aí depois no final, eu falei, vamos comer o pão e as uvas. Os coroinhas. Não, isso é para outra missa. Não pode ser oferta nessa missa. Ou você leva esse pão para um pobre, um doente que precisa, ou então os coroinhas, todo mundo come isso aqui depois da missa. Vamos ofertar enxadas. Tinha um tempo aí que tinha esse negócio de teologia da libertação, ofertava as enxadas. Mas depois, de quem que é as enxadas? Do pessoal. Não, mas não era para distribuir. O que é ofertado é designado. Vamos ofertar o catecismo. É uma abertura da catequese, entra o catecismo. Mas o catecismo vai para quem? Não, é da catequese, está todo rabiscado. Não, mas então não pode. Você pode trazer no ofertório um catecismo que será doado para alguém na catequese. Vocês estão entendendo, gente? Então, por isso, na celebração da palavra não tem ofertório, porque não tem consagração. Porque você traz o pão e o vinho, aí quando oferta essas outras coisas, elas vêm junto desse grande movimento do coração do povo, mas no altar é o pão e o vinho, aquelas outras coisas têm um destino. O padre falou, olha, nós temos os pobres, então hoje nós vamos fazer a oferta
dos alimentos não perecíveis para os pobres. Tudo bem. Mais alguma pergunta? Tem mais um aqui. Fica de pé, irmã, por favor. A senhora é de qual comunidade? Sou do Machado, Bom Jesus. Eu gostaria de saber se no momento da celebração da palavra, na oração colecta, o ministro pode usar a palavra oremos ou vai diretamente para a oração? Não pode fazer o oremos. Às vezes tem um diretório, aí tem livros da celebração da palavra que traz uma oração mais própria para os leigos, né? Porque aquele oremos ali, ele está muito ligado à missa. Mas não tendo o material, você pode fazer, não tem problema, pode fazer. Como também aquele oremos depois da comunhão. Levanta, fica de pé, irmã. Espera um pouquinho, a senhora é de onde? Marilene, daqui da Matriz. Da Matriz. O senhor falou que não pode ofertar a Bíblia. Mas como nós estamos no mês da Bíblia, na entrada principal, junto, na entrada do pátio... Não, aí na entrada... Aí pode. Na entrada não é ofertório. Sim, aí então a gente Sim, pode aí apresentar... na entrada é diferente, porque aí tá. vem a comunidade, você está entrando para a missa, não é ofertório. Aí vai trazer a Bíblia. Então, como não a gente pode traz nada? velas, a gente traz a cruz, tudo, você não tem problema. No início tá da bom. missa, não. Não pode no Não ofertório. pode no ofertório. Tá ótimo, obrigada. Última pergunta. A ministra de novo ali. Abaixa. Isso para não atrapalhar a câmera. Que maravilha. Em relação às palmas, né, durante a missa, quais os momentos que pode, quando que não pode bater palmas? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão ficar chateados, mas não tem problema. Não se bate palmas em missa. Não se bate. Entrou esse costume aqui no Brasil. A gente também não vai ficar brigando com isso. Bate palma onde? No grupo de oração. No grupo carismático. Que não é missa. Na missa não há necessidade de palmas. Não há necessidade de bateria. A bateria se usa no grupo de oração. Porque a missa, gente, a missa é o andar de cima da igreja. O andar de baixo é a catequese, é a evangelização. Você está trazendo as pessoas para a igreja. Então vai para o grupo de oração. Então lá canta. Fala, Jesus é meu Senhor. Meu coração é só de Cristo. Está naquela fase do intimismo em que você está descobrindo a sua relação com você e Deus. Isso te ajuda. Na missa, não. A missa é a expressão do sacrifício de Cristo. Vocês acham que na hora que Jesus estava morrendo na cruz, ali os apóstolos bateram palmas? Não. O que fizeram? Silêncio. Também no altar é Cristo que morre, incruento, sem derramar o sangue. Então a missa é algo tão profundo que eu não sei dizer para vocês tudo sobre a missa. E eu acredito que o Papa também não saiba. E nem o Padre Adenailton. E nem a pessoa mais santa aqui. A missa, ela se confunde com o mistério do ressuscitado. Por isso ela é tão profunda que nós não conseguimos esgotar tudo sobre a missa. É um mistério, e diante do mistério a gente cala. Eu aviso aqui os ministérios de música, aquele momento depois da comunhão, não há necessidade de cantar. Ontem lá no Machado nós fizemos, no final lá, na missa, um momento carismático, isso é uma coisa mais extraordinária, que não deve nem fazer, isso deve fazer no grupo de oração. Mas como eu não ia no grupo de oração, não tem jeito, fiz na missa ontem um momento de oração, de louvor, no final da missa com vocês. Mas da missa, aquele momento depois da comunhão, ele é bom ter um momento de silêncio, porque nós temos dificuldade do silêncio. Ah, mas esse silêncio está ruim, tinha que ter um canto. Não, faça a sua intimidade com Cristo, a sua oração, o seu louvor com Deus, sua adoração com Deus. Então a missa, ela deve ser muito despojada. Isso é uma questão que a gente precisa estudar para ir aprendendo. O
povo precisa ir aprendendo sobre a missa, sobre a suavidade da missa. Eu posso celebrar uma missa sem canto, sem o canto, posso celebrar. O canto não é absolutamente necessário na missa. Ah, mas a missa tem que tocar os corações, a missa tem que agradar o povo. Não, é o povo que tem que agradar a Deus na missa. E a gente agrada a Deus com o nosso silêncio, com a nossa adoração. Ah, eu tenho que fazer uma missa sertaneja, todo mundo de chapéu, aquela coisa toda, aquelas paródias, aquelas músicas. Não, isso não é permitido na liturgia. Isso, eu já fiz essas missas no passado que eu não sabia. Meu começo de padre foi um desastre. Eu fazia muita coisa que a gente não sabia. Os seminários todos contaminados com a má formação, como ainda estão. Então, muitas coisas a gente não aprendia. Você achava que tinha que agradar o povo. E às vezes as pessoas chegam, não tem de modificar um pouco a missa para agradar os jovens, para trazer os jovens. Não. Lá no grupo de canto, lá no acampamento, eles podem cantar, podem tocar palmas, tudo direitinho. Mas depois eles vão tendo sede de um momento mais profundo. Aí é a missa. Porque no começo da igreja, nem todo mundo que era evangelizado vinha para a missa. E quando vinha só ficava até a homilia. Ia para casa, quem não era batizado. Porque é o respeito à missa. Lá nas catequeses, que hoje o grupo catecumenal, do catecumenato é um pouco isso. Lá tudo bem, você pode cantar, você pode orar, mas na missa é aquele momento sagrado, profundo. A missa não é para o padre aparecer. A gente vê uns padres dançando na frente do altar e na televisão, não. A missa não é para o padre aparecer, é para Cristo aparecer. A missa não é para o grupo de canto aparecer, é para Jesus aparecer, através do canto. A missa não é para o ministro da comunhão, quem vai ler, se aparecer. É para Cristo aparecer através do ministério dos ministros da comunhão e da palavra. Fica para vocês essa meditação, essa coisa é grande e comprida, e a gente não dá conta de aprender isso de uma vez. É um tempo que vai curando a gente. Não é o tempo que cura o queijo? O católico também vai sendo curado ao longo do tempo. Vocês podem ver, a gente vai ficando mais velho, a gente quer a missa mais silenciosa. E quando a gente é jovem, a gente gosta mais do barulho. Mas não é o barulho que traz santidade. A gente precisa aprender isso. Mas a tranquilidade e a unção. 15 minutos, quem quiser ir aos... Será que está aberto lá para a Denail do banheiro? E aqui, daqui 15 minutos a gente volta com a missa. Obrigado a vocês que nos acompanharam nesta meditação através desta live aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui que a gente precisa saudar, alguma coisa. Então tem muita gente participando. Muita gente participou conosco. A gente agradece a todos que estiveram aqui conosco, nossos apoiadores. Deus abençoe os que estão doentes. Deus abençoe os que precisam de conversão. Deus abençoe a todos vocês que nos pediram a bênção. Obrigado a vocês aí de Santana, na Bahia, nos acompanhando. Ok, deixa eu ver se tem mais. Pessoal do Rio de Janeiro, de Petrópolis, muito obrigado. A Teodora, que é ministra da Comunhão em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na diocese do meu grande amigo Dom Gregório Paixão, muito obrigado, um abraço ao bispo aí. Vamos ver se tem mais. Ok, a Olga está lembrando aqui que a missa não é a sala de teatro, é isso mesmo. A missa é lugar do santo sacrifício. Obrigado a você de Limoeiro, Caruaru, de São José dos Campos, em São Paulo. Enfim, a todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado. Deus abençoe vocês ricamente.
Quem puder participar da missa, daqui 15 minutos. Fique na paz.